Aos 22 anos, Helena segurou o diploma de administração, como quem segura um pequeno futuro, palpitando entre os dedos. Era leve como um pássaro recém-liberto e, ao mesmo tempo, tinha o peso simbólico daquilo que ela acreditava estar conquistando. Autonomia, direção, promessa, o salão de formatura estava cheio de flashes, abraços, flores e expectativas. E foi ali, entre risos e lágrimas, que seus pais, com aquele carinho misturado, a preocupação típica de quem ama demais, disseram palavras que ficariam gravadas em sua memória como um lembrete permanente. Parabéns, filha. Agora foca na carreira, mas não esquece de formar uma família. O tempo passa rápido. Eles sorriam, orgulhosos, mas por trás do sorriso havia um medo silencioso. O medo de ver ela tão dedicada ao futuro, a ponto de esquecer daquilo que para eles dava sentido ao presente. O tempo realmente passou, mas Helena não ficou parada observando. Ela avançou, se lançou, mergulhou no mundo corporativo como quem decide que não apenas participará da corrida, menos ela vencerá. Estagiária na Veredas Consultoria, uma empresa cujo nome lembrava trilhas e caminhos. Ela fez justamente isso. Abriu seu próprio caminho, ainda que fosse preciso atravessar terrenos duros, áridos e desafiadores. Os primeiros anos foram uma verdadeira guerra silenciosa. Ela rapidamente aprendeu que ser mulher e ambiciosa não era visto com naturalidade. Havia olhares que a mediam, comentários que a questionavam, comparações injustas. Quando defendia uma ideia com firmeza, era chamada de agressiva. Quando mostrava emoção por conta de um erro, era considerada hipersensível. Enquanto isso, homens que faziam o mesmo eram vistos como determinados e apaixonados por resultados. Helena teve que aprender a calibrar sua força, ajustar seu tom, moldar sua presença, transformou a ambição numa lâmina afiada que ela carregava sem exibir, mas que estava sempre pronta para abrir portas ou cortar barreiras. Trabalhou enquanto outros descansavam. Estudou enquanto outros namoravam. Cancelou encontros, recusou convites familiares, adiou viagens. Cada renúncia era um investimento. Cada não era um tijolo num edifício invisível que só ela parecia enxergar. E assim, passo a passo, enfrentando desafios que poucos sabiam que ela enfrentava, chegou onde desejava. Aos 30 anos, tornou-se gerente sênior. Aos 35, sentou-se na cadeira de diretora de estratégia, uma sala inteira de vidro, iluminada por uma vista onde prédios brilhavam como estrelas urbanas. Naquela noite, quando ficou sozinha após a promoção, aproximou-se da janela, observou o céu cortado por luzes e sentiu uma vitória quase solene brotar dentro do peito. Mas aquele orgulho vinha acompanhado de outra coisa, menos uma pontada suave de solidão. A vitória era só dela. E apenas dela. Não havia mãos para segurar, braços para abraçar, olhos para dividir aquele momento. Era estranho como a solidão chegava devagar, sem alarde. O apartamento amplo que comprara com tanto entusiasmo, agora parecia grande demais. A cama king size, outrora motivo de orgulho, parecia desnecessariamente larga. Os jantares eram silenciosos. As garrafas de vinho eram abertas apenas para quebrar o eco de uma casa que não sabia o que era companhia. E então, aos 36, a vida, em sua maneira tranquila e insistente, começou a sussurrar, uma voz delicada, mas constante. E agora? Não era desespero. Era reflexão. Helena percebeu que, apesar de não sentir falta de um relacionamento no passado, havia um espaço dentro dela que começava a pedir por algo que a carreira, por mais brilhante, jamais poderia preencher. Determinada como sempre foi, decidiu abordar o amor como abordava qualquer outro objetivo. Com organização, criou perfis, respondeu perguntas, selecionou candidatos com precisão quase científica. Mas o amor não era exato. Não obedecia lógica. Não seguia padrões. Os encontros eram, na maioria das vezes, frustrantes. Conheceu homens inseguros, homens indecisos, homens que se intimidavam com sua carreira ou que queriam alguém que coubesse em suas próprias limitações. Pior ainda, encontrou aqueles que só viam nela um troféu profissional, uma espécie de medalha social. Cada jantar era um choque de realidade. O que era virtude em seu trabalho? Independência, estabilidade,
clareza tornava Issei obstáculo no campo afetivo. Mas enquanto os encontros falhavam, a pressão familiar crescia. Sua mãe, com a suavidade que só as mães têm, sempre perguntava: "Você está feliz de verdade?" E seu pai, com aquela dureza amorosa que sempre teve, dizia: "Queria tanto ver você, mãe, minha filha." Frases aparentemente inocentes, mas que carregavam o peso de expectativas antigas. Helena queria ser forte, e era, mas até a força cansa. E um dia, depois de mais um encontro que terminou com a sensação amarga de inadequação e uma ligação materna carregada de preocupação, ela quebrou. Sentou-se no chão frio da varanda e deixou as lágrimas caírem. Chorou por todas as vezes que achou que precisava ser perfeita. Chorou pelas noites em que trabalhou até o amanhecer. Chorou pela solidão que ela mesma construiu, menos consciente ou não. E chorou, sobretudo, por sentir que estava decepcionando pessoas que amava, mesmo sem dever nada a elas. Foi ali, no meio do pranto, que algo dentro dela mudou. Sua força, menos aquela força que a guiou desde o primeiro estágio, voltou a pulsar, mas agora pulsava de outro jeito. Não era força para vencer o mundo, era força para se olhar com mais gentileza, para compreender que o amor não era um projeto e que sua vida não era uma competição. Ela percebeu que a vida resolvida, que tanto procurava no outro, ela já tinha tudo o que esperava de um parceiro: estabilidade, maturidade, propósito. Ela havia construído sozinha. O que buscava agora não era alguém para completar lacunas, mas alguém para caminhar ao lado. Não precisava de um salvador, nem queria ser salva. O que buscava era simples e profundo, alguém que ficasse, alguém presente, inteiro, real. E foi com essa clareza nova, essa maturidade que brotou no meio do caos, que Helena entendeu: seu valor jamais deveria ser medido pela presença ou ausência de um relacionamento. Suas conquistas não eram menos importantes porque elas viveu sozinha. Sua vida não estava atrasada, não estava incompleta. Ela estava apenas vivendo um tempo diferente. E tudo bem. A jornada de Helena continua, ainda há expectativas externas, ainda há cobranças, ainda há dias de dúvida, mas agora ela caminha com mais suavidade. Ela descobriu que o amor não é algo que se conquista menos, é algo que se encontra quando o coração está pronto e a vida está disposta. E pela primeira vez em muito tempo, Helena se sente exatamente onde deveria estar. Sua embarcação segue forte, bela, ela navega com confiança renovada, sabendo que o mar é vasto e generoso, e que em algum lugar existe outra embarcação tão forte quanto a dela, menos vindo na direção certa, no tempo certo.